Olá, meus amigos, a paz seja com todos. Tudo bem? Tudo na paz? Olha nós aí de novo, com a palavra de Deus para os nossos corações, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É um conselho que eu lhe dou: se apegue aos ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus é a nova aliança. Jesus nos trouxe a graça de Deus. Não que o restante da Bíblia, o Antigo Testamento, seja desnecessário. Não é isso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas precisamos, nos dias atuais, nos atentarmos para os ensinamentos do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com vocês uma parábola de Jesus que nos chama a atenção. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, essa parábola é uma parábola interessante. Os ensinamentos de Jesus são sempre interessantes para nós. Nós não somos assim grandes historiadores, né, dos tempos de Jesus, mas nós temos várias interpretações para essa parábola de vários pregadores, vários irmãos que nós ouvimos e assistimos, né? Alguns são muito estudiosos, se aprofundam bastante e trazem para nós grandes conhecimentos, né? Nós percebemos aqui nessa parábola que Jesus ele fala de um típico casamento judeu, né? Como era o casamento naquelas épocas. Jesus não ia inventar isso, né? Jesus ele tirava as verdades ele tirava as verdades da vida cotidiana dele, daquele momento que ele vivia, aquela cultura, né? Então nós entendemos que os casamentos judeus eram dessa forma. E alguns estudiosos, né, historiadores, eles afirmam isso, que realmente era assim. Os casamentos, né, tinha as damas, que eram as virgens, né, tinha a noiva, e elas saíam realmente com as lamparinas acesas, com os azeites, para iluminar lá o caminho do noivo, quando o noivo estivesse chegando. Quando o noivo chegava, era anunciado que o noivo estava chegando, assim como Jesus estava falando na parábola, né? Então nós temos várias linhas de interpretações que nos ensina muito, né?
Muitos falam que os 5 prudentes são os crentes verdadeiros, né? As 5 loucas, virgens loucas, são os crentes que não são verdadeiros. Os verdadeiros são aqueles que vão alcançar salvação, os falsos são aqueles que não vão alcançar salvação, e por aí vai. E por aí vai. Então, meus amados, o que eu quero aprender aqui com você? A palavra de Deus, ela é simples. A gente não precisa conhecer a história. O que Jesus está querendo ensinar para a gente hoje é o que ele termina falando no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus está falando da volta dele. Jesus está dizendo que vai voltar, né? Então, para que nós estejamos vigiando, para que nós estejamos atentos a cada dia que amanhece, que a gente possa pensar, Jesus pode voltar hoje. Eu preciso estar vigilante. Eu não posso ficar desapercebido. Então Jesus está mostrando isso, que nós não viemos ficar desapercebidos, andando deliberadamente em pecado, né? Pecando voluntariamente, planejando, arquitetando as coisas ruins, as coisas más. Não. Precisamos buscar a consagração, precisamos estar atentos, fazendo o bem, procurando amar o nosso próximo, louvando, bendizendo o nome do Senhor, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado. Isso nós vamos estar vigiando. Vamos falhar, vamos pecar, vamos errar, mas tendo a consciência de se arrepender, de pedir perdão sempre que nós errarmos, se ofendermos alguém, pedir perdão à pessoa, ter essa grandeza de pedir perdão, de perdoar, de reconhecer o erro. Isso é vigiar, isso que Deus está falando, né? As 5 prudentes ficaram vigilantes, não deixaram de ficar atentas. Mas como que a parábola mostra isso? Ambos as prudentes e as loucas, elas dormiram. As prudentes também dormiram. Só que as prudentes, elas vigiaram no momento em que elas levaram o azeite. O que é prudência, meu irmão? Prudência é você se precaver, né? De uma coisa que pode acontecer. Uma surpresa que pode te assaltar. E você está preparado para aquilo. Vamos dizer assim, um dinheiro guardado na poupança. Um mês você pode ficar sem pagamento. Ou você pode ficar desempregado. E aí tu tem uma reserva. Isso é prudência. Prudência é você ter sempre algo, um segundo plano, né? Plano B. Você está sempre ali tendo aquela opção para você suprir o que te acontece. Foi isso que as prudentes fizeram. E as imprudentes, elas não pensaram dessa maneira. O que elas pensaram? Vamos chegar lá, ele vai estar lá e a gente vai entrar para as boldas, né, do esposo, do noivo. Elas acharam que ia acontecer assim, mas demorou. Então a vigilância, ela vem com a demora, né? Você está na fila de um banco, você quer ser atendido logo, mas se demora, você já começa
ficar displicente, né? Já se relaxa, já senta, ou já sai, já vai a algum lugar. Você não fica mais atento, porque está demorando. Então o Senhor Jesus, ele nos chama a atenção para isso. Ainda que esteja demorando, fique atento, fica vigilante. Vigie em todo o tempo, porque Jesus vem. Depois que ele vier e levar a sua igreja, não haverá mais tempo. Amém? Parábola das 10 virgens. Aquele abraço. Se inscreva no nosso canal aí. Dá aquela moral.